Em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Não existe outro nome pelo qual você possa ser salvo. Você não pode ser salvo no nome de Paulo, você não pode ser salvo no nome de Pedro, você não pode ser salvo no nome de quem quer que seja. Só Jesus pode nos salvar. Somente os seus ensinamentos podem nos salvar. Os seus ensinamentos não é como de qualquer outro. Existem muitas pessoas que têm ensinamentos, muitas pessoas que já vieram a este mundo e deixaram milhares de ensinamentos e até às vezes pensamentos bons, pensamentos que ajudam, pensamentos que elevam, mas não basta um pensamento ser bonitinho. Esse pensamento não é capaz de salvar você. A palavra de Deus é capaz de salvar você. É por isso que na Igreja Católica, principalmente quando a gente lê o Evangelho, se termina dizendo assim, palavra da salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra de vida eterna. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não se perder no caminho. Inclusive, teve um momento na comunidade de Corinto que começou a coisa a complicar. As pessoas dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. Aí Paulo começa a falar, ei, por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Quem morreu na cruz por vocês foi Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou e, portanto, em nenhum outro há salvação. E aí Paulo vai dizer, né, algo bonito, um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, assim, aquele pode fazer algo bom, beleza? Ele está contribuindo, ele está colaborando, mas ele não é o mais importante. Então eu e você precisamos focar em Jesus, no nosso Senhor, no nosso Salvador. A gente tem que focar os olhos em Jesus, não em pessoas, não em pessoas, em Jesus, em Jesus, em Jesus. E temos que nos aproximar das pessoas que nos levam para Jesus. Sim, porque tem pessoas que nos levam para Jesus, então dessas é bom que você se aproxime, porque ela não quer para ela vai te levar para Jesus. Por isso que os santos são aqueles que nos levam para Jesus. A Virgem Maria, fazei tudo o que ele vos disser, ela leva para Jesus, não é para ela. João Batista, eu não sou o Cristo, é ele aponta. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, a gente tem que apontar para Jesus. Pais, aponte Jesus para os seus filhos. Avós, aponte Jesus para os seus netos, porque é Jesus que vai salvar eles, não você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado.
Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. São Beda diz assim: se a salvação do mundo não está em outro senão somente em Cristo, então os pais do Antigo Testamento foram salvos pela encarnação. E a paixão do mesmo Redentor, pelos quais também nós cremos e esperamos ser salvos. Pois embora os sinais sacramentais tenham diferido em razão dos tempos, Todavia havia concordância em uma só e mesma fé, pois por meio dos profetas eles conheceram como algo futuro a mesma dispensação de Cristo que nós conhecemos por meio dos apóstolos, como algo que já se cumpriu. Pois não há redenção do cativeiro humano, a pecaminosidade, senão no sangue daquele que se entregou como redenção por todos. Que bonito texto de São Beda nos dizendo o seguinte: em nenhum outro há salvação. Inclusive aqueles que foram salvos antes de Cristo, foram salvos por causa de Cristo, porque não há outro Salvador. Então quem morreu antes de Cristo, quem foi salvo antes de Cristo, foi salvo por Cristo. No tempo de Cristo, foi salvo por Cristo. E nós, depois de Cristo, vamos ser salvos por Cristo. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pela qual possamos ser salvos. Escreve aqui nos comentários: Cristo é meu único Salvador. Cristo é meu único Salvador. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para alguém.